Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como eu ganhei R$ 2.000 em apenas um único freela, apenas por entender como que o Photoshop funciona. Meus amigos, essa semana eu recebi um pedido muito especial de um freela aí que eu adorei fazer, que foi um freela pro Mercado Livre. E eu quero mostrar para vocês a importância que é você entender sobre Photoshop e como que isso faz você ganhar dinheiro e se diferenciar de pessoas que ficam usando aí tudo com base em inteligência artificial. Oi, eu sou Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Antes de começar o tutorial, eu quero dizer para vocês que na descrição desse vídeo eu tenho o link dos principais bancos de imagens do mundo, onde eu disponibilizo todas as imagens feitas aqui em estúdio por mim, com equipamento profissional, estúdio profissional, e você pode utilizar essas imagens aí nos seus trabalhos de criação, design gráfico, rede social, direção de arte, e pode usar sem preocupação nenhuma, tá? Link na descrição e corre lá baixar. Esse pedido basicamente foi o seguinte: eu precisava de uma arte do Mercado Livre com algumas especificações aí e que isso era para ser apresentado num telão. Então, obviamente, devia ter um tamanho aí de 1920 por 1080 ou no máximo 4K, certo? Então, essa era a informação que eu tinha. Claro, eu pedi uma referência e a referência que me enviaram foi esta imagem aqui, ó, que eles pegaram lá no Instagram do Publicidades Criativas, eles devem ter colocado na internet, mas isso aqui ilustrou bem. Eles queriam uma caixa que saísse aqui tipo um brilho de dentro, um glow, alguma coisa assim, e na verdade eles queriam peças de computador. Placa de vídeo, SSD, memória, todas essas coisas que eu compõem para você montar um PC. O bom é que eu adoro isso, eu já montei 2 PCs aqui para mim, então é uma coisa que eu entendo bastante. Então, isso daí ficou muito fácil. Eu já tinha aqui a referência visual, então agora era só eu fazer um trabalho. E olha só que interessante, mandei um áudio para minha namorada falando que eu tinha pego esse freela do Mercado Livre, que eu achei muito sensacional, e aí ela estava assistindo Netflix, deu um pause para ouvir o áudio, e aí quando terminou o áudio, ela pegou e falou assim: olha, tem coincidências muito legais, olha só o que eu vou te mandar. E aí ela pegou e mandou essa foto aqui, porque como ela deu pause na Netflix, isso aqui ficou aparecendo na tela. E cara, eu achei isso aqui muito interessante, porque é uma imagem bacana, eu lembrava dela de alguma forma, mas quando ela mandou para mim, uma coisa que eu lembrei foi: eu acho essa caixa mais interessante do que a referência que eles mandaram para mim. E aí, quando ela mandou essa foto aqui, eu falei: eu consigo usar essa imagem para me auxiliar no conteúdo aqui de produzir uma caixa mais parecida com essa. E eu vou mostrar para vocês que como uma foto sem perspectiva, feita de qualquer jeito, tirada de uma foto de uma tela de uma televisão, foi essencial para a gente produzir uma arte que foi aprovada de primeira pelo pessoal do Mercado Livre. Basicamente, qual que era a ideia? Olha, vocês podem ver que essa caixa aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela me soa muito falsa, muito... não tem textura, parece só um degradê. Essa caixa não me agradou mais. Esta caixa aqui, eu tenho uma vaga lembrança de que esse papelão ele tem textura, ele tem ruído e me soa muito mais natural esta caixa do que aquela anterior. E aí a minha ideia foi o seguinte: eu quero usar essa caixa. Mas como que eu vou usar essa caixa com essa imagem toda errada e eu também não tenho acesso a esses arquivos? Aí que entra conhecer bem o Photoshop. Vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui essa imagem e pronto, vocês já podem ver que ela está aqui. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa perspectiva. O Photoshop tem uma ferramenta muito interessante. Na tecla de atalho C, que é uma ferramenta de corte, eu venho aqui, seguro o botão do mouse e aí eu tenho aqui, ó, ferramenta corte de perspectiva. Pronto, eu vou vir aqui e eu vou puxar ela de algum jeito qualquer aqui e você pode ver que ela abriu aqui 4 pontos. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os pontos, ó, não preciso segurar Ctrl nem nada, eu vou colocar os pontos aqui exatamente nos cantos da tela.
vou colocar aqui, vou colocar aqui também, ó, ajustei, perfeito. E aí eu vou colocar esse ponto aqui. Então você pode ver que eu tenho esses pontos cobrindo toda a tela. Ctrl 0, quando eu dou Enter, ele já colocou essa imagem para mim aqui numa perspectiva melhor do que eu tinha. Mas veja só, eu sei que aquilo ali é uma imagem que ocupa uma TV toda, ou seja, a proporção dessa imagem é uma proporção de 16:9. Obviamente, eu não estou com essa proporção de 16:9. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa imagem nessa proporção. Então, vem ó, Ctrl, Alt, I. Ele vai aparecer aqui qual que é o tamanho da tela. Como eu quero apenas referência, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele está com 3.119 por 2.270. Eu tenho que equilibrar isso. Eu vou colocar essa imagem aqui num tamanho de 4K, porque eu preciso de quanto mais qualidade eu tiver, melhor. Então, como ela tem um tamanho grande, eu vou utilizar um tamanho de 4K. Como que eu faço isso? Primeira coisa, está aqui, ó, 1920 vezes 2. Ele vai me dar o tamanho de 3.840, que é o tamanho aqui do 4K. E aí, eu vou dar aqui um OK. Ainda continua na proporção que não é a ideal. O que eu vou fazer agora? De novo, Ctrl Alt I, eu vou abrir de novo a janela de tamanho, mas agora eu vou retirar aqui a corrente. Então vem aqui, ó, 1080 vezes 2. Vou dar aqui um OK. Agora, essa aqui é a proporção exata da imagem que a gente precisa utilizar. E agora eu tenho aqui o tamanho correto da caixa que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Eu preciso agora ter uma caixa nessa mesma proporção. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu acho uma caixa pronta com alta qualidade exatamente igual a essa, ou então eu posso ir, por exemplo, no Shutterstock, eu baixo aqui uma imagem de papelão e vou construindo isso aqui manualmente. Ou ainda, na verdade são três opções, eu posso utilizar inteligência artificial para me ajudar nesse trabalho e essa, para mim, é a opção mais lógica de se fazer. Então, eu tenho que também ajudar a inteligência artificial, né, para ela me entregar o melhor produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou dar aqui um recorte mais ou menos desse tamanho, eu vou dar o Enter e agora você vê que eu tenho uma imagem só da caixa. Ah, eu tenho um QR Code aqui. Para IA, não vai fazer diferença. Olha só o que eu vou fazer com essa imagem salva. Com a imagem salva, eu estou aqui no Gemini, subi a imagem aqui, estou mostrando aqui a imagem para vocês, e como eu digo, nada de prompt milaborante não. Ó. Gemini, preciso que crie uma caixa de papelão no mesmo modelo dessa, mas sem nenhuma informação de texto. Por quê? Porque essas informações eu iria acrescentar na edição. Apenas a caixa de papelão no fundo branco. Por que eu peço sempre no fundo branco? Porque eu consigo fazer uma sombra muito real utilizando o próprio fundo. E aí, cara, o Gemini me trouxe essa imagem e o Gemini tem uma boa resolução. Aliado a isso, com uma boa resolução do Gemini, no Photoshop eu tenho os filtros de upscale, que deixa essa imagem ainda mais nítida e como se ela tivesse uma textura aí feita com uma câmera profissional. O que é importante você entender é que mesmo que isso seja passado numa tela, que dá para você colocar um tamanho de 1920 por 1080, caso o cliente precise disso para um outdoor, para uma campanha que precise de mais qualidade, você já tem isso pronto. Então, quando você vai criar algo para uma empresa de alto padrão, de alta qualidade, uma empresa grande, você nunca pode criar algo mesmo que seja para o digital com uma resolução baixa. Então, já peguei aqui a caixa e aí com essa caixa pronta, eu levei ela para o Photoshop e aí eu comecei as edições da caixa. Mas antes de falar das edições, eu quero falar também sobre os outros elementos que compõem essa cena. Depois que eu tive já a imagem da caixa já baixada do Gemini, então já estava resolvida essa parte da caixa, eu fui pesquisar aqui
os produtos, o que eu ia colocar dentro dessa imagem. E aí você pode ver aqui que eu tenho vários produtos aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui no Bridge, ó. Vários produtos que era eu utilizar eles e colocar ali numa imagem que eu acho que ia ser bem legal. Coisas interessantes, inclusive, assim, eu coloquei um S26 porque eu sou fã da Samsung aqui, e aí eu pensei, vou colocar, vai que passa, né? E aí passou, graças a Deus, porque todo mundo quer um celular também. Mas são peças aqui de um PC Gamer que eu coloquei, são peças que eu compraria para mim, então essa aqui foi o critério para a escolha dessas peças. Depois que eu fiz essas peças, o primeiro passo foi, preciso deixar tudo aqui sem esse fundo branco. E aí a gente já começa a entrar nas edições do Photoshop e eu vou mostrar para vocês, não construir do zero, mas todas as ferramentas que eu utilizei e por que eu utilizei elas. A diferença da caixa para outros objetos que eu acabei de mostrar para vocês é que aqui na caixa eu tenho que fazer uma coisa que eu acho muito interessante, é uma dica que eu dou aí sensacional, tá? Eu estou aqui com a camada, você vai dar um Ctrl J para duplicar essa camada e aí você vai fazer o seguinte, ó. Vou retirar aqui a visualização, venho aqui nessa camada de cima e de novo, selecionar o objeto. Ele vai fazer a mesma coisa. Então vem aqui, contrair seleção, um pixel, ok. Selecionei a camada, eu vou dar um Ctrl J, tá? Ou você poderia inverter e apagar, mas enfim, Ctrl J eu acho que é mais fácil. Posso apagar aqui essa imagem sem problema nenhum. Você já vê que eu tenho aqui só a caixa. Mas eu quero esta sombra aqui. Essa sombra é natural já da caixa e eu gosto bastante dela. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou aqui transformar essa imagem em objeto inteligente, vou transformar também a de cima. Quando eu seleciono aqui a de baixo, eu já vou vir aqui, ó, e multiplicação. Não mudou absolutamente nada, né? Mas já já eu mostro para vocês que isso aqui é importante demais. Seleciono aqui as duas camadas e agora eu venho aqui nessa corrente, ó. Tá vendo essa corrente? Pronto. Agora é o seguinte, essas camadas elas estão linkadas, ou seja, se eu mexer uma, automaticamente eu mexo a outra. E você pode ver aqui, ó, que está encamado, ó. Então, para onde eu mexo uma, eu também mexo a outra, porque as duas estão linkadas. Vou dar aqui um Ctrl Z e agora eu vou lá para o meu arquivo final e eu vou mostrar para vocês qual foi o passo a passo que eu fiz para chegar dessa imagem que foi aprovada aí nesse fila do Mercado Livre. Para começar a minha montagem, para começar a elaboração dessa arte aqui, desse layout, eu tive que utilizar aqui as cores padrões do Mercado Livre. Então, estou aqui com esse fundo do Mercado Livre. Então, esse aqui é o primeiro passo. Eu vou mostrar para vocês que depois eu testei uma outra cor, que eu gostei mais da outra cor, mas eu não posso utilizar ela porque ela não é a paleta de cor do Mercado Livre, tá? Então, vamos continuar aqui dando sequência com esse fundo aqui. Feito esse fundo, a minha função é acrescentar aqui a caixa. Então você pode ver que a caixa, pronto, já está aqui, ó. Ela é uma caixa crua, não tem nada demais, não tem a sombra, meio esquisito, né? Calma que a gente vai chegar lá. E aí olha só que interessante essa questão da sombra, ó. Eu estou aqui com a caixa e aí eu vou colocar aqui, ó, as sombras nela, ó, sombra 1 e sombra 2. Veja só que, eu não sei se você reparou, mas a caixa anterior, eu vou até colocar ela aqui de novo, vou colocar ela aqui, ó. Você pode ver que ela está como multiplicação aqui normal. Esta sombra aqui está preta, mas uma sombra nunca é preta, ela sempre reflete um pouco da cor da superfície que ela está atuando. Então não fazia sentido eu utilizar esta sombra preta, por isso que eu preferi eu mesmo construir as duas sombras. Então, eu fiz uma sombra e você pode ver que eu tenho aqui, ó, um desfoque gaussiano. Olha só, vou tirar aqui a caixa, então tem um desfoque gaussiano, olha só como é que ela está ali, e também tem um outro aqui que é para dar um complemento a mais, dar um plus a mais. Então, essas aqui foram as duas sombras que eu utilizei para ter nessa caixa. Com a caixa já no lugar, o que falta agora? Colocar os itens. Então, eu estou aqui com os itens, ó. Basicamente, gente, é o seguinte, os itens estão recortados, eu só coloquei eles de uma forma que pareçam que eles estão dentro dessa caixa. E aí,
é você que vai utilizar isso da melhor forma que você achar. Então aqui é só um Ctrl T, arrasta, gira, que você vai chegar nesse resultado. A caixa está pronta, os produtos estão colocados, vou acrescentar agora a identidade visual do Mercado Livre nessa caixa. Olha só, eu tenho aqui a faixa 1, vamos colocar ela aqui, e a faixa 2, tá? Como que eu fiz essas faixas? Eu vou explicar para você aqui de um jeito muito fácil, ó. Tecla de atalho U, eu só fiz aqui um risco, coloquei ele em qualquer cor aqui, ó, e converti isso aqui em objeto inteligente. Com isso aqui feito em objeto inteligente, aí sim eu pude pegar aqui, ó, segurando o Ctrl e ajustei ele do jeito que eu acho que fica melhor aqui, pronto. Vamos dizer que é mais ou menos isso aqui, e dei aqui um Enter. Agora, é muito fácil, se eu quiser trocar de cor aqui, ou se eu quisesse acrescentar um texto, ó, duplo clique, eu vou mudar isso aqui para uma outra cor qualquer, vamos colocar essa cor aqui, ó, e vou escrever aqui ainda, ó, vamos escrever aqui na parte de cima, vamos colocar aqui, ó, Ed Lopes, vou nem colocar Mercado Livre, colocar aqui, ó, meu nome, certo? E aqui, dei um salve e automaticamente ele já ajustou ali para o meu tamanho. É só mudar aqui o Blend Mode para multiplicação e aí eu vou fazendo os ajustes necessários, tá? Expliquei para vocês como é que eu fiz e o resultado foi esse, ó. Se eu der um duplo clique, essa aqui foi a cor e esse aqui é o resultado final. Para a faixinha aqui do lado, eu só dupliquei e diminuí aqui sem me preocupar muito com proporção, até porque nós não temos nenhum texto, então eu posso achatar essa imagem sem problema nenhum. E coloquei aqui, ó, como uma duplicação do outro. Aqui em cima eu coloquei uma outra camada com Blade Mode em sobrepor. Eu usei um brush aqui com opacidade de 10%, numa cor bem clarinha. Fui clicando, ficou com essa cor, então você tem aqui, ó, um antes e um depois. Ou seja, eu consigo ver que tem uma luz batendo ali. Então, isso aqui deixa o seu muito mais realista do que eu só deixar essa imagem ali sem nenhuma parte dessa iluminação. E por fim, o mesmo passo que eu fiz com a faixa, eu fiz com a logo aqui do Mercado Livre. Eu vou vir aqui, ó, eu vou dar aqui um duplo clique, e olha só, ela já está aqui, então ela está aqui como forma, ó, deixei ela aqui como vetor dentro do Photoshop, pronto, coloquei na mesma cor, Blend Mode aqui dela, aqui ó, o Blend Mode do grupo, veja só que interessante isso, ó, o Blend Mode do grupo está em multiplicação, por quê? Porque eu tenho uma sobreposição de cor aqui. O que que isso significa? Significa que, como eu tenho uma sobreposição de cor, nenhum Blend Mode vai funcionar, porque a sobreposição de cor está mandando. Então, o que que eu faço? Eu coloco isso dentro de um grupo e aí sim eu venho aqui, coloco multiplicação e aí eu consigo transformar o Blend Mode dessa camada aqui tranquilamente, tá? Então, essa parte de identidade visual da caixa já está funcionando. E depois eu venho aqui agora e infos, eu tenho aqui todas as informações que eu tinha que ter. Pediu hoje, chega hoje, Mercado Livre, tá? Então eu tenho aqui, ó, toda a identidade visual do Mercado Livre, então mandei isso aqui para eles aqui desse jeito, lá eles só falaram, ó, tem que ter isso. Mas ninguém me falou exatamente o jeito que tem que ter. Aí você tem que ter um feeling de direção de arte para você entregar algo ali com produto de boa qualidade. Então, essas aqui são as informações que era necessário nessa imagem. Quando você é um bom diretor de arte e você conhece as ferramentas como Photoshop, você entende que, beleza, eu tenho aqui essa parte, agora eu preciso deixar isso aqui visualmente mais interessante. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A nossa imagem atualmente está desse jeito. O que que eu vou precisar agora? Melhorar ela visualmente, deixar ela com aquele visual que você olha e fala, nossa, que imagem bonita. E para isso a gente vai colocar aqueles brilhozinhos que tinha na referência, como se tivesse uma luz dentro da caixa. É isso que a gente vai fazer agora. E olha só, cara, eu quero que vocês prestem atenção em como conhecimento é sempre bom. Aqui no meu canal eu sempre falo o seguinte, maratone esse canal, veja todos os tutoriais, porque, cara, tem dicas que às vezes é uma fala que eu coloco ali que pode auxiliar muito aí no seu dia a dia e fazer você economizar tempo. Olha só
o tempo precioso que eu vou mostrar para vocês que eu economizo atualmente. E eu estou numa campanha que eu preciso da colaboração de vocês. Nós temos uma meta aqui de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Para isso, eu preciso da sua colaboração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ajude a gente a bater essa meta. Essa aqui é uma pasta de quando eu assinei a Shutter pela primeira vez, certo? Assinei a Shutter, então toda imagem que eu baixava, eu colocava aqui nessa pasta. E vocês podem ver que eu tenho aqui uma certa organização. Pessoas, neon, madeira, background, tá? E tenho aqui essas outras imagens que ainda não tem nenhuma categoria específica. E confesso para vocês uma coisa, é muito chato isso, certo? É muito chato tu ter que ficar organizando isso daí, porque é um trabalho e às vezes você tem que baixar, organizar, mas enfim, tentei fazer aqui essa organização do melhor jeito possível, mas vocês podem ver que ainda não está tudo bem organizado, tá? Mas uma coisa interessante é que na pasta Neon, quando eu abro essa pasta Neon, vocês podem ver que eu tenho aqui bastante imagem. Guarde esta informação. E agora eu tenho aqui um conteúdo do Adobe Stock, que foi quando eu assinei aqui o Adobe Stock. Na verdade, eu ainda assino a Shutter, mas aí eu passei um tempo só assinando o Adobe Stock e hoje, quando eu baixo uma imagem, tanto do Shutter quanto do Adobe Stock, eu coloco exatamente na mesma pasta, tá? E vocês podem ver que eu tenho aqui muitos itens, né? Nessa pasta aqui, por exemplo, eu tenho um total de 1.800 itens, como vocês podem ver nessa miniatura. E encontrar uma imagem específica, que eu quero uma imagem de brilho. Eu vou ficar vendo todas as imagens, eu vou ficar organizando, tem que ter um jeito mais fácil com isso. E aí vem uma expertise aí que você vai adquirindo com o tempo. Vocês sabem que eu sou fotógrafo, vocês viram no começo do vídeo, e quando eu vou subir essas imagens para os bancos de imagem, eu tenho que colocar palavras-chave nessas imagens. Ou seja, né, se eu tenho uma imagem lá que ela tem pessoa, colocar mulher, 20 anos, jovem, fundo branco, fundo amarelo, enfim, eu tenho que dar uma descrição para as imagens e colocar algumas palavras-chave. O que eu pensei? Bom, se eu tenho essas palavras-chave para subir, obviamente, esses arquivos, eles também devem ter esses metadados incluídos nele. E aqui no Bridge, o Bridge é um programa que o pessoal, muita gente não usa e vocês não sabem o que vocês estão perdendo deixando de usar o Bridge. Aqui no Bridge, na minha área de trabalho, eu tenho aqui metadados, ou seja, ele pega uma imagem e ele vai identificar os metadados que ele tem dentro dessa imagem. Primeiro passo, né? Então, se eu colocar aqui, vou colocar aqui metadados, eu vou colocar aqui uma imagem qualquer, e aí vocês podem ver, eu tenho aqui o título da imagem, e aqui eu tenho as palavras-chave referente a essa imagem. O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou voltar aqui de novo, né, nessa aba de trabalho, eu estou com as imagens aqui tudo pequena, para vocês verem que realmente é muita imagem, e olha só que interessante aqui no Bridge. Pesquisar do Bridge. Aí você coloca aqui, pasta atual, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e tem aqui, pesquisa avançada. Meu irmão, isso aqui é ouro. Isso aqui, olha, isso aqui é um ponto de esperança no mundo sombrio, vamos dizer assim. Olha só o que eu tenho aqui. Como que eu quero a minha pesquisa? Critérios. Eu tenho aqui vários critérios. O que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar palavra-chave. A imagem, palavra-chave, a imagem vai conter uma palavra-chave. Qual que é a palavra-chave? E aí eu escolho, obviamente, tem que ser uma palavra em inglês, mas, por exemplo, eu vou colocar aqui, glow, que é brilho, e eu vou encontrar. Ele já me entregou todas as imagens que eu tenho aqui com essa palavra-chave de glow. Por que eu estou falando isso? Porque para eu vir aqui e eu deixar essa imagem com aquele brilho, eu vou precisar de muita imagem que eu tenha ela nesse aspecto aqui, por exemplo, nesse aspecto aqui. Ou então, deixa eu ver aqui uma outra aqui, com este aspecto aqui. E ainda eu tenho uma possibilidade aqui, de novo, venho aqui, pesquisa avançada, eu vou colocar aqui, Spark.
certo? Vou encontrar aqui, e aí você está vendo que eu tenho o Spark. E aí eu posso pegar essas imagens com isso aqui e jogar lá na minha edição. E isso facilita muito o trabalho, porque eu já não organizo nenhuma imagem minha. Baixei, coloquei na pasta. Quando eu preciso de algo específico, eu faço uma pesquisa desse jeito, certo? E olha só que interessante, já com essas imagens lá que eu fui pesquisando e colocando, eu só trouxe elas para cá e eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Flare Vídeo. Olha só como que ficou aqui, já aparenta ter um brilho. Então vocês podem ver que eu converti essa imagem em objeto inteligente e eu dei aqui, ó, um filtro gaussiano. Olha só como que é essa imagem. Eu vou dar um duplo clique, essa imagem é desse jeito. O que que eu fiz? Eu achatei bem ela, como vocês podem ver aqui, ó. Cadê a imagem? Pronto. Ó, eu achatei bem ela. Com isso, com essa imagem bem achatada, eu fui lá, dei um desfoque gaussiano e o meu Blend Mode aqui eu mudei para divisão. E aí, basicamente, todas as imagens que eu achei que tinham um brilho legal, eu fui acrescentando nessa imagem e fiz exatamente o mesmo processo. Basicamente, mudando o Blend Mode de normal para divisão ou então para, deixa eu ver qual que é o nome aqui, clarear, mas o divisão eu acho que sempre tem um resultado mais satisfatório. Então eu tenho aqui, aí fui acrescentando, ó. Vocês estão vendo, ó? Fui acrescentando. Logo, cadê onde tem mais aqui, ó? Glow, glow, aqui outro glow aqui, por exemplo, na placa de vídeo, certo? Tenho mais aqui alguma coisa, ó. E aí eu tenho aqui o fundo do background que já já eu mostro para vocês. Então, olha só a diferença das imagens que eu tenho. E aí é uma coisa interessante que é o seguinte, ó. Olha essa imagem aqui, tá? Vocês estão vendo ela bem aqui. O que que acontece com ela? Eu vou retirar ela. Ela deu esse brilhozinho aqui legal na caixa, mas ao mesmo tempo ela ficou com esse branco aqui. Por que que ela ficou branco? Você tem que entender como que o Photoshop funciona. Eu vou dar aqui um duplo clique nela. Então, ela tá aqui essa imagem. Eu vou retirar aqui esse cadeado só para vocês verem. Vou dar aqui um duplo clique. E olha, vocês podem ver que ela não é uma imagem com fundo totalmente preto, tá? Então, por exemplo, você pode ver que eu tenho uma invasão aqui, ó, de amarelo. E isso aqui, ele tem que estar preferencialmente preto. E como que eu faço isso? Cara, é muito fácil, ó. Vou fechar essa imagem, vou colocar aqui como não. Vocês podem ver que eu tenho aqui um ajuste de níveis, tá? Então o que que eu fiz? Vim aqui, coloquei aqui, ó, níveis, pronto, e aí eu só vim fazendo o ajuste. Eu vou mostrar o ajuste que eu tenho para vocês. Eu tenho que deixar esta parte aqui um pouco mais preta. Então o que que eu faço? Eu só venho aqui, ó, mudei o slide, vocês já viram, ó. Eu vou dar aqui um zoom para vocês verem melhor, ó. Retirei aqui e agora eu mudei aqui o slide só um pouquinho, sumiu. E o meu brilho está aqui perfeito ainda, ó. Então vocês podem ver, ó, sem esse ajuste e com esse ajuste. Então, conhecer os blend modes vai fazer com que você não fique perdendo tempo fazendo coisas desnecessárias. Por exemplo, eu vou apagar aqui com a borracha ou com máscara. Não, cara, só um ajuste de nível já fez você ajustar as cores para o que você precisa. Então, toda vez que eu tenho alguma imagem que eu preciso de um ajuste, por exemplo, eu vou lá e faço isso, ó. Aqui nesse glow aqui, ó, eu coloquei, como estava uma luz meio amarela, muito amarela, eu coloquei aqui um preto e branco. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui, deixa eu ver, de ajuste de níveis, eu só tenho esse, tá? E, por exemplo, aqui, ó, quando não é necessário, não se faz necessário, por exemplo, então eu tenho aqui, ó, Sparks, tá vendo, ó? Já com o nome aqui, um desfoque gaussiano para não ficar dessa forma, só para dar um brilhozinho, e aí eu fui fazendo tudo que eu precisava. Uma coisa interessante aqui é que é o seguinte, ó, aqui no fundo, para ficar mais legal, eu coloquei aqui, ó, um brilho, alguma coisinha ali de trás da caixa para ficar com esta corzinha. Então, tudo amarelo, agora eu tenho este brilho aqui. E aqui embaixo, mais uma camada, aonde eu coloquei aqui uns brilhos, como se a caixa estivesse soltando uns brilhos nessa direção. Então você pode ver aqui agora, ó, sem um ajuste e sem outro ajuste. Então, tá vendo como isso aqui ficou bem melhor? Tá?
E outro ajuste que a gente tem que fazer nessa imagem é fazer o ajuste de cor. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ajuste de cor da caixa e tenho aqui o ajuste de cor dos elementos. Por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente que trabalha com isso aqui, a gente já tem o olho tão treinado, que obviamente eu já olho para essa caixa e eu vejo uma invasãozinha de azul. Cara, eu não sei se para vocês, como que vocês veem na tela do computador de vocês, ou como que vocês trabalham, mas nitidamente eu olho e eu vejo o azul. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que equilibrar essas cores. Então, eu vou vir aqui, ó, na caixa e eu tenho um ajuste de cor. O que eu coloquei? Eu fiz aqui um ajuste de curva para essa caixa ficar encaixando melhor com tudo que eu tenho aqui em volta. Porque se eu tenho tudo em volta de uma forma amarela, essa invasão de cor amarela vai estar presente ali na caixa. Então você pode ver aqui, ó, antes e depois. Fica até esse brilho que tem na caixa, esse ajuste consegue compor. Esse ajuste aqui ele foi feito da seguinte forma, ó, caixa, eu vou vir aqui em curvas, e aí, cara, o Photoshop, ele é uma ferramenta sensacional que ele te mostra o que você tem que fazer. Veja bem, qual é a cor que está invadindo aqui? Azul, né? Pois, veja bem, eu venho aqui, eu tenho aqui essa opção aqui na minha ferramenta de curvas, e eu tenho aqui azul. Quando eu coloco azul, o Photoshop me mostra, olha, para cima fica mais azul e para baixo fica amarelo. Quando você tem a sua roda de cores, o amarelo ele é o oposto do azul. Essa informação está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer as minhas configurações aqui mais equilibrada para o amarelo. Então, eu vou até onde eu acho que resolveu e aí eu vou fazendo o teste para me ver, pô, bacana aqui, ó, pronto. E olha só, foi isso que foi feito, ó. Então, antes e depois. E só para deixar do jeito que eu fiz a imagem, ó, pronto, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui foi o equilíbrio de cores perfeito que eu fiz. Vou dar aqui um duplo clique aí, ó. Exatamente do jeito que eu fiz. Uma única coisa de diferente aqui que vocês estão vendo essa faixa branca aqui, ó. Isso aqui é o RGB no geral. Então, o que eu fiz? Eu clareei ele um pouco mais, ó. Ele estava assim e eu trouxe para cá e eu clareei um pouquinho mais. Uma coisa interessante também é que, como eu falei, o próprio Photoshop te avisa das coisas, olha. Ele está tendo, o topo de branco dele está vindo aqui, então eu tenho pouca informação de branco aqui. Então o que eu fiz? Eu trouxe aqui o meu slide, ó. Eu posso puxar aqui com a mão ou então eu posso puxar aqui com a seta, que às vezes é mais preciso. E pronto, está feito o ajuste aí da minha caixa, ó. Antes e depois. E nos itens, a mesma coisa. Eu tenho aqui os itens que eles precisam de um pouquinho de invasão de amarelo. Fiz exatamente o mesmo passo que eu fiz na caixa e esta daqui é a imagem final que eu fiz aqui por Mercado Livre, tá? Deixa eu vir aqui, pronto, vou dar um Ctrl R, agora Ctrl 0. Então vocês têm aí na tela de vocês toda essa imagem que foi feita por Mercado Livre. E cara, eu demorei aí 1 hora e pouquinho, não fiz isso correndo, foi um freela que me rendeu R$2.000, R$1.800, porque eu teve que pagar o imposto, e eu só consegui esse trabalho porque eu conheço bem as ferramentas do Photoshop. Então, meu caro, se você está vendo esse vídeo e você quer ganhar dinheiro nessa parte de criação, cara, esquece resolver tudo por IA, esquece Canva, esquece Figma, esquece isso, que isso não vai te trazer dinheiro. O que você faz com IA, todo mundo faz igual. Qual é o teu diferencial de mercado? Porque se você só sabe IA, teu diferencial é nenhum, cara, nenhum. Saber Photoshop, entender as ferramentas, vai colocar você no novo patamar aí de profissionalismo e eu tenho certeza que mais clientes e melhores clientes vão aparecer para você. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.